Eu sei que existe uma sequência, né, uma ordem de ministrações, e na última semana, no último domingo, foi você que ministrou a respeito de jejum, né, de consagração, de jejum. E eu digo que nada acontece se não for, ou se nós não nos esforçarmos, se nós não nos dedicarmos. Foi falado sobre o jejum, algo importante. É necessário que a igreja comece ou volte a pensar, volte a se lembrar de como era no início, né? Os jejuns que fazíamos, as vezes que nós subíamos ao monte, as vezes que nós intercedíamos por essa igreja, por essa cidade. E eu digo que é necessário que nós voltemos atrás e venhamos repassar tudo aquilo que o Senhor nos direcionou desde praticamente 22 anos atrás, né? Às vezes achamos que o tempo passou, 22 anos ou mais talvez seja o suficiente para que nós venhamos gravar e viver daquilo que gravamos, daquilo que ouvimos. E na verdade, nenhum de nós consegue guardar tudo o que foi ensinado há 22 anos atrás. Estou falando de mim aqui em Abricampo e algumas pessoas que estiveram comigo, que oraram por minha vinda para esta cidade. Então eu digo que todos os dias nós precisamos estar preocupados em ouvir e guardar a palavra do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 14, ali Paulo está escreveu aos Efésios dizendo: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu digo para os irmãos que o apóstolo Paulo ele está advertindo aos cristãos para deixar a indiferença e a apatia e valorizar as coisas do Espírito. Deus quer fazer coisas grandes em nosso meio. Eu digo que essa série de ministrações a respeito de jejum, a respeito da congregação, da nossa congregação como cristãos, isso precisa ser continuado, precisa ter uma sequência, porque é somente através da oração, através do nosso esforço, da nossa consagração ao Senhor, é que nós vamos alcançar a vitória, é que nós vamos mover o coração daqueles que às vezes estão tão distantes de nós, que um dia estiveram aqui, que adoraram, que exaltaram ao Senhor, mas por algum motivo, e hoje a gente fala muito de que a pandemia, né, nos atrapalhou, nos impediu, mas eu acho que na verdade, nós, ou alguns, né, porque eu estou lutando, e creio que todos que aqui estão também batalhando para permanecer. Eu sei que nós recebemos dardos inflamados do inimigo, setas lançadas contra nós, de modo a nos fazer parar, mas nós precisamos entender uma coisa: nós sabemos em quem nós temos crido. Isso é importante, isso basta, né? E por outro lado, as nossas orações, os jejuns, eles precisam sim ser feitos, né? Ser colocados em prática, porque eu entendo que, ainda que tenhamos aqui um número razoável, eu posso dizer que um bom número de irmãos, né? E creio ainda que esse espaço, durante ou daqui a algum tempo, ele será pequeno. Não somente é um pensamento, simplesmente um pensamento, mas é uma palavra que eu sempre desejo confirmar. Talvez muitos não saibam e não vejam a importância, né, do que eu tenho falado. Mas, por exemplo, esse lugar, esse espaço, ele foi consagrado ao Senhor. Existem coisas espirituais aqui que vocês não entendem, ou vocês nem sabem, mas quem começou comigo aqui, ou quem começou lá na Renovada também,
e que desceu comigo, que iniciaram a Igreja Batista Ágape. Com certeza, quando nós fundimos uma pedra ali naquele canto, ungimos e derramamos óleo, nós estávamos consagrando esse espaço ao Senhor. Eu digo que essas cadeiras aqui em cima, em nome de Jesus, para a glória dele, para a honra do Senhor, não minha, não de homens, mas não vai demorar, esse lugar vai estar ocupado. Ainda que diante de muitos levantes, muitas perseguições, mas o Senhor é justo, o Senhor é fiel, e Ele não nos concederia o direito de estarmos aqui, se esta não fosse a vontade dEle. Mas eu preciso nesta noite falar com os irmãos a respeito de algo que tem me inquietado. Nós precisamos sim ser despertados. Eu digo que Deus, Ele quer operar um despertamento espiritual. E despertamento espiritual torna-se uma necessidade quando o povo de Deus abandona o conhecimento da sua palavra. E eu te pergunto nesta noite, será que você está tão, será que você ainda guarda tudo quanto um dia você aprendeu? Será que se você parasse agora e tentasse se lembrar de todos os textos que foram tão importantes na sua vida, que te deram reforço, que te despertaram, que te fizeram, textos que fizeram você se despertar, se lembrar que verdadeiramente o Senhor está atento à sua vida? Eu estava ouvindo aqui esses dias, se não me engano foi na quinta-feira mesmo, quando o pastor Felipe estava pregando. E eu me lembrei quando o Senhor me deu uma palavra e disse que conheço as tuas obras, Apocalipse 3,8, se não me engano, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto conhece a minha palavra e não negaste o meu nome. Até ali, irmãos, até aquele dia eu era outra pessoa, mas a partir daquele dia eu mudei, porque eu entendi que havia alguém que se importava por mim, que queria algo da minha vida e que confiou em mim. Às vezes os irmãos me veem, como a minha sobrinha falou, nós somos uma família de chorões, não tenho vergonha de chorar, principalmente quando eu choro pela presença do Senhor, principalmente quando eu me emociono por ouvir uma palavra, por querer aprender, guardar, trazer para o meu coração e viver. Isso me emociona. Imagina se o Senhor olhasse para mim e visse somente os meus defeitos. Mas assim como Deus, Ele me deu, como o Espírito de Deus me deu uma oportunidade, eu quero te dizer que nesta noite Ele também está te dando uma oportunidade. Ele também está te dando a oportunidade de fazer uma escolha. Talvez você se pergunte, para que eu vim aqui? O que eu vim fazer aqui? Você veio porque você foi movido, ainda que você não entenda. Você foi movido pelo Espírito de Deus, que tem um projeto na sua vida. Ele tem algo a desenvolver através de você. E às vezes a gente se julga tão pequeno. Sim, somos pequenos, mas podemos ser usados. Somos vasos de barro. E a Bíblia Sagrada, ela fala do vaso que quebrou na mão do oleiro, né? Lá em Jeremias 18. Na verdade, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Eu digo que em todo tempo nós precisamos estar atentos ao que fazemos e como estamos andando. Qual é a nossa prática de vida hoje? Precisamos ser restaurados. Eu tenho o costume de falar com o Senhor: Senhor, olha para mim. Me mostra, aponta, me diz o que devo fazer, eu quero mudar, eu quero ser renovado, fortalecido. Eu digo que a igreja ela precisa, irmãos, ser reavivada, e é comum nos dias atuais, né? Nos nossos dias, é comum a sociedade te exaltar, ou melhor, exaltar o pecado, chamando a depravação, a imoralidade de força varonil, de vida alternativa ou até mesmo de liberdade de expressão dos sentimentos. E isso em defesa dos seus direitos por causa do livre-arbítrio.
Salomão, ele escreve em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, ele diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O Senhor, quando Ele quer escolher, Ele escolhe ou jovens, ou adultos, ou idosos. Quando Ele quer, eu digo, chamar a nossa senha, porque não seremos eternos aqui nesta terra, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é eterno. Não é com aquilo que é passageiro. Isso aqui vai passar. Outro dia mesmo, eu achei interessante que a minha sobrinha, Nistéria, ela estava falando de algo que eu nem me lembrava. Outro dia mesmo, eu era um rapazinho, preocupado com a minha aparência física, tentando manter o corpo em forma. Mas e hoje? Quantos anos passaram? Mas eu digo para os irmãos que eu tive um privilégio de entender o propósito de Deus na minha vida. E a igreja do Senhor, ela precisa ser despertada para isso. Porque Deus tem propósitos. Deus quer agir. Deus quer falar. A igreja do Senhor, ela tem sido alvo da intromissão, da ingerência maligna, uma vez que os meios de comunicação, não todos, lógico, investem seus esforços no sentido de alcançar a aceitação pública, desconsiderando a questão, uma vez julgada e classificada por Deus como o mais alto grau de depravação humana. Eu sei que 2 anos atrás, mais ou menos, eu creio, se não me engano é isso, algumas pessoas me criticaram, porque imaginavam que eu estava falando de questões políticas, e não era de questões políticas que eu estava falando. Mas eu estava falando de escolhas que nós precisamos fazer, para que possamos colocar como rei sobre as nossas vidas, alguém que também, eu falo rei, autoridade, alguém que também conheça, queira colocar em prática a palavra. E hoje, o que nós entendemos é que aquele texto de Levíticos, capítulo 18, a partir do primeiro versículo ao versículo de número 30, fala justamente de casamentos ilícitos e uniões abomináveis. E eu sei que muitos me criticaram, embora eu não me preocupei com isso, muitos me criticaram por falar com a igreja a respeito de como nós precisamos da orientação do Senhor para fazer as nossas escolhas. Não pense você que eu estou aqui falando de A ou B, mas estou apresentando para vocês o que a palavra de Deus diz. Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa ser despertada, questionada a respeito daquilo que a sociedade chama de modo alternativo. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, falando sobre a profecia. E a profecia, ela tem 3 propósitos: consolar, exortar e edificar. Mas essa exortação não é para humilhar, ela é para despertar, é para te fazer perceber uma verdade, é para te trazer para uma realidade que talvez no seu coração ou na sua mente não significa muita coisa.
mas Jesus Cristo é o nosso ponto de partida. Ele é o nosso ponto de partida e nós não podemos esquecer desta verdade. A igreja do Senhor, ela precisa ser exortada a se voltar para Deus, a rever os conceitos primitivos de santidade. Hoje pela manhã eu não estava aqui, mas eu sei que foi um número de irmãos bem pequeno que aqui vieram. Eu não quero também estar divulgando, irmãos, é algo que eu coloquei no coração. Eu não quero estar divulgando que a semana que vem, ou que tal dia, tal época, fulano de tal vai estar aqui. Não. Eu quero que quem vier, não venha pelo fulano de tal. Venha porque Jesus, o Espírito Santo, vai estar te esperando aqui. E quando você vem por Ele, algo novo acontece na sua vida. Nós precisamos entender isso. É Deus. Não é o pregador. A palavra que o pregador, muitas vezes, inspirado pelo Espírito Santo, fala, não é dele. Mas é dele, é do alto, vem do alto. E nós precisamos entender a nossa necessidade. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 20. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então eu te pergunto, tem sentido você vir aqui porque o fulano de tal vem pregar? Ou você vem por Jesus? Quem é que conhece o seu coração? Quem é que sonda o mais profundo do seu ser? Quem é que muitas vezes revela para você aquilo que você nem sabia? Nós temos que estar apegados ao Senhor. O que é santidade, irmãos? Para nós, a igreja do Senhor, ela precisa ser despertada, avivada. Ela precisa, aliás, ser reavivada. E reavivamento é a ação revitalizadora do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de uma pessoa que está moribunda, decadente, divorciada da palavra de Deus. Como está você? Como você está diante do Senhor? Quanto tempo você tira para estar lendo a palavra? Estou falando para você, não para nós. Porque eu também estou inserido nessa situação. Porque eu também preciso ter tempo suficiente para o meu Senhor. Porque foi Ele que me deu vida. Que darei a Ele? Pelos benefícios que me tem feito. O que é que eu posso dar? Preciso dar a minha atenção. Preciso me render a Ele. Preciso estar à disposição dEle. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu uma tarefa para... O Senhor me deu uma tarefa para desenvolver. Ele me chamou para essa cidade. E para que eu possa fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu preciso estar estudando a Bíblia.
E eu preciso me basear ou entender o que o Senhor fez na vida de alguns personagens. Eu entendo que a tarefa que Deus deu a Josué não era fácil, mas não seria impossível se Josué cumprisse aquilo que Deus havia determinado. O Senhor tinha dito para Josué, não a parte da sua boca, o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esses dias eu vi algo que o Romélio postou e eu copiei. Estava no seu Instagram, parece. Falando sobre as muralhas de Jericó. Todos nós achamos que as muralhas de Jericó, elas foram destruídas, derrubadas, no 7º dia. Eu entendo que foi um grito de vitória, um grito de louvor, de adoração ao Senhor. Mas na verdade, presta atenção, uma coisa que eu nunca soube. E olha que eu tenho 30 anos que sou cristão. Mas o personagem que colocou tão bem explicado aquilo ali, ele nos faz entender que o que derrubou a muralha de Jericó, os muros de Jericó, não foi o grito do 7º dia, mas foi a obediência do povo, o silêncio por 6 dias. Nós precisamos entender que existem muralhas que muitas vezes foram colocadas à nossa frente e nós nem sabemos. Palavras, dedos apontados, maldições lançadas. Nós não temos que debater, mas nós temos que adorar ao Senhor e colocar diante do Rei dos Reis aquilo que nós necessitamos receber. O que você precisa receber do Senhor nesta noite? Porque problemas, lutas, dificuldades, todos nós temos. É o conhecimento da palavra do Senhor que traz avivamento, amado, e libertação a todo o que crê no poder restaurador de Jesus. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele vos vivificou, ou reavivou, reanimou, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, os grandes avivamentos no decorrer da história do povo de Deus expõem a sabedoria de um Deus soberano, onipotente, que age pelo seu Espírito para manter a fidelidade da igreja à sua palavra. Muitos criticam, mas não me importo. Mas se é uma coisa que eu gosto de fazer, é pedir ao Senhor para não estar em meu lar somente para cear comigo e depois ir embora. Eu preciso do Senhor durante todos os segundos da minha vida. Se o Senhor sair da minha vida, se Ele me abandonar e eu não quero, eu sempre peço a Ele, Senhor, se o Senhor vê que eu estou sujeito a isso, me tira desse mundo. Porque eu sei que lá em cima há algo precioso para cada um de nós. Mas se o Espírito de Deus sair da minha vida, ninguém vai me conhecer. Porque só Deus pode mudar o nosso caráter. Só Deus pode manter sob a mão dEle a nossa personalidade. Só Ele pode nos fazer entender a necessidade que temos de uma transformação, de uma mudança. Aleluia. João Batista, irmãos, ele reconhecia o seu chamado. Portanto, estava sempre advertindo o povo, dizendo:
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pare e pensa. Que tipo de fruto você tem produzido? Onde você vai? Os lugares que você frequenta. As pessoas que andam com você, elas percebem que você é um cristão? Elas percebem através das suas atitudes que você é diferente? Elas percebem através dos olhares direcionados para você que você é um espelho? Elas percebem no seu dia a dia, através das suas palavras, da maneira como você se comunica, elas percebem que você é a carta viva? Elas percebem, olhando para você, que você é a luz do mundo? Que você é sal da terra? São coisas pequenas que a Bíblia nos mostra e que a gente custa entender. As bem-aventuranças, Jesus estava ensinando os discípulos, mas haviam curiosos que também ouviram e aprenderam. Jesus estava falando com os discípulos, mostrando para eles, passo a passo, o que seria evangelizar, discipular, ganhar vidas. Não chamando a atenção, mas é tempo da liderança dos jovens reunir o povo e evangelizar. É tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos ganhar tempo. Precisamos ganhar vidas. Em nome de Jesus. Não pensa que eu estou falando isso humilhando quem quer que seja. Pelo contrário, eu estou estimulando vocês. Em nome de Jesus. Existem ações que não expressam arrependimento, e somente é remorso. Devemos ser decisivos em nosso conserto de tal forma que fique transparente para quem nos observa quão arrependido estamos por causa dos erros que cometemos. Quantos tropeços, o que perdemos. Poderia ter sido muito melhor se tivéssemos entendido o propósito de Deus e logo, ainda na infância, entregado os nossos corações para Ele, mas não. Resistimos. Queríamos viver segundo a nossa vontade. Zaqueu é um exemplo. Ele decidiu dar a metade dos seus bens aos pobres. E disse, se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. E este é um fruto digno de arrependimento. Zaqueu mostra que deixou de ser uma figueira, aquela figueira que Jesus foi procurar frutos e não tinha, só tinha folhas. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 18. Ele passou a ser uma videira. João capítulo 15, versículo 5. Ele se deixou enxertar. Na videira verdadeira ele produziu frutos. Deixou de produzir ações egoístas e passou a produzir ações, frutos, que alimentava as pessoas ao seu redor. Era tão nítido o arrependimento daquele cobrador de impostos, que Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Glória a Deus. Avivamento ocorre quando mudamos nossas atitudes, quando obedecemos a Deus. Precisamos conhecer a história dos avivamentos. 430 anos antes de Cristo, Deus enviou Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, para voltar a Jerusalém, para promover um despertamento, reavivar o povo e assim tapar as brechas dos muros que estavam em ruínas. No capítulo 4, versículo 10, está escrito, então disse Judá,
já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó, o entulho, é muito, e nós não podemos edificar. Essa construção não trata apenas da reconstrução de uma instituição, algo assim genérico, mas a reconstrução dos valores que o Senhor tem nos dado. Fechar os muros e as brechas, colocar as portas no lugar da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida espiritual. Sem fechar as brechas, sem tirar o lixo, não há avivamento. Sem abrir mão do pecado, se não conservarmos a unidade do corpo de Cristo, porque somos membros do corpo de Cristo, se não andarmos de braços dados, se não tivermos uma aliança, se nos julgarmos melhores ou piores, vamos estacionar. Precisamos ser despertados pela palavra do Senhor. Aleluia. É tempo de orar como Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Notificar, irmãos, é tornar público, é esclarecer e mostrar. Deus quer mostrar o seu poder. Deus quer transformar nossas vidas. Esdras foi também um avivalista que levou o povo a edificar o altar do Senhor. Ajuntou o povo de Israel como um só homem na praça, diante da porta das águas, e leu o livro da lei, Neemias 8. Ali houve um grande mover de Deus. Toda a nação se prostrou diante de Deus e chorou. Neemias, capítulo de número 8. Difícil. E Esdras louvou a Deus, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, e Quelita, Azarias, Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tissata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções ao que não tem nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Deus.
ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegria para nós é ter a oportunidade de pacientemente ouvirmos a palavra. Pastor, é demorado. Importa que você tenha ouvido. Importa que você tenha aceitado. Importa que o seu coração tenha sido ministrado pelo Espírito Santo, de modo a te fazer receber, entender a necessidade que nós, como igreja, que eu, que você, que todos nós temos. Em nome de Jesus. Interessante, eu estava olhando, capítulo 18, né? Lá de Reis, 1 Reis. Após Elias ter feito, o profeta Elias, ter feito tantas coisas que os irmãos já sabem, ele foi considerado, chamado de perturbador de Israel. Porque ele havia trabalhado de modo a mostrar o poder do Deus Altíssimo, o qual nós falamos tanto. Mas será que o adoramos como Elias? Atos capítulo 17, versículo 6. Paulo e Silas, em Tessalônica, disseram: esses que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Nós não precisamos esperar ser aplaudidos, amados, queridos, exaltados pelo mundo, não. O mundo vai na contramão do Senhor. Nós precisamos entender a necessidade que temos. Alguém, não é uma pessoa evangélica, esses dias virou para mim e falou: pastor, a grande tribulação, Jesus está voltando, né? Eu parei para ouvir. Olha as queimadas, pastor. Olha como é que o mundo está vivendo. Olha em que condição nós estamos. Eu simplesmente falei para ele: a Bíblia diz isso. Felizmente, irmãos, não é só o Brasil, não. Todas as nações da terra. Eu entendo que elas estão vivendo algo muito pior. Uma depravação muito mais intensa do que em Sodoma e Gomorra. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas criancinhas. Né? Que o Senhor nos faça entender como devemos andar, o que devemos fazer. Precisamos viver em santidade, em novidade de vida.